Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre o empate do São Paulo ontem jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Red Bull Bragantino 2, São Paulo 2. Olha, o resultado não foi dos melhores, tal, mas empate fora de casa nada mal. Eu acho que mais importante, na minha opinião, é que o time jogou muito melhor do que jogou contra o Flamengo na estreia, com alguns bons destaques individuais. Para mim, a gente vai dar nota para todo mundo, mas como Bobadilha, que eu achei que jogou muito bem, o André Silva, claro, fez 2 gols, e o Luciano, que mais uma vez jogou bem e ajudou muito o time. Não alivia a situação do São Paulo na tabela esse empate. O São Paulo está ali na bica da zona de rebaixamento. O Vitória conseguiu um grande empate fora de casa contra o Botafogo. Mas acho que o alento que fica para a torcida é que o time se comportou bem melhor do que no primeiro jogo. Bem melhor. Acho que o Crespo achou algumas coisas, fez o Bobadilha jogar, enfim. Acho que tem alguma coisa aí interessante para a gente falar do São Paulo, que enfrenta o Corinthians no fim de semana, desgastado, mas pelo menos ninguém tomou cartão. Todo mundo saiu ileso dos pendurados. Ele conseguiu até poupar alguns jogadores ao longo do jogo aí, foi tirando, tirou o André Silva, tirou o Oscar. Enfim, quero saber de vocês e do Arnaldo. Aliás, a gente vai falar outras coisas também, tem notícias sobre déficit do São Paulo, a gente tem informações importantes que a gente vai passar para vocês aqui. Vamos lá, Arnaldo e vocês, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo, Arnaldo? Salve, Tironi, salve, galera. Eu faço as suas palavras. Para mim, deu pro gasto, porque o São Paulo não venceu e a situação não ficou minimamente tranquila, né? É uma situação muito difícil que não vai sair de uma hora para outra, não vai sumir de uma hora para outra. Mas eu acho com você que o São Paulo fez um bom jogo e deu algum alento, né? Nessa maratona, nessa batalha de um elenco curto, né? Com vários problemas na formação do elenco. Você vê lá, né? Quando começa a mexer, aparecem, ficam escancarados esses problemas de uma questão diretiva complicada. Nós vamos falar desse negócio do déficit que o Tironi falou, dos moleques que foram jogar no Sub-20, da situação do Lucas. Serão seis meses? Não, né? 5, né? Porque até 21 de dezembro são 5 meses. Minhas filhas e minha mulher acabaram de voltar de viagem. Eu falei, como da outra vez, como em 2017, vocês me esqueçam até 21 de dezembro, porque não vai ser de uma hora para outra, o São Paulo vai sair dessa situação. Esse ano vai ser complicadíssimo, mas eu acho que hoje, pelo menos, deu um alento para a sequência. Eu acho que se o São Paulo não desse nenhum sinal hoje, ia ficar muito complicado. O Corinthians acabou ganhando fora com os reservas, descansou os jogadores. Vai ser dificílimo no sábado, mas eu acho que o time mostrou alguma coisa para ter um crédito com o torcedor para a partida de sábado e para a sequência que vem por aí. Foi o mínimo, né? Mas acho que o São Paulo, pelo menos, fez um mínimo em Bragança. Não quebrou o tabu, né? Continua sem ganhar do Bragantino, mas não foi um bando, não foi uma presa fácil, foi um time que competiu e teve momentos interessantes, inclusive de domínio do jogo, que com o Bragantino não é tão simples. E assim, né, gente, essa temporada, para dar largada ao nosso debate, as novidades da escalação do Crespo, a principal foi o Luciano, mas tivemos outras hoje. O São Paulo está vivendo em 2025 a duras penas de Luciano e André Silva. São dois jogadores que não caem nas graças, mas não fossem Luciano e André Silva contra o Bragantino e contra um monte de gente, olha, ia ser mais difícil. Concordo muito com você. Jogaram bastante bem os dois hoje. A entrega do Enzo me comove também. O cara se mata em campo. Com erros e acertos, o cara se mata em campo. E a gente falou, né, na live de ontem, a gente falou assim,
Cara, daqui até o fim do ano, sem cornetar, gente. É com essa turma que vai ter que ir. Exatamente. Não adianta achar que o cara não joga, o cara é grosso, que não sei o que. É com esses caras aí, é com essa turma Nem aí. os 2 passes do Dineno para trás eu cornetei, pra você ter uma ideia, que eu quase Nossa morri. Senhora, eu Eu também. quase morri. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Há outro detalhe para a gente começar a botar a galera aqui na conversa. Achei bem importante, mas bem mesmo, a presença do Caleri e do Lucas lá. Ah, Muito sem bom, dúvida. Cara. muito bom, é muito Sem importante. dúvida. Os caras, de alguma forma, os caras entram no ambiente, entram no jogo. Aí você vê o cara lá reclamando, desesperado quando não sai gol, ou comemorando quando sai gol, é outra coisa. É outra coisa. Dá um outro caráter para a presença desses caras. É muito importante que os caras estejam sempre, que estejam domingo de novo lá no Morumbi contra o Corinthians, e assim vai. Esses caras têm que estar sempre. E aí você muda um pouco até a sua percepção. Porque a gente fala, não, porque não quer jogar, porque é chinelinho. Cara, os caras estão se matando lá de sofrimento vendo o jogo. Mas diga lá. E acho que cada um com estilo, né? O Caleri socando o vidro no gol do André Silva, o Lucas rezando, mas os caras estavam sofrendo para Dedéu, né? Alguém falou, né? Obrigação dos caras estar lá, mas nem todo mundo faz. Você acha que o Memphis estava no Ceará hoje, por exemplo? Então, fora de casa, tudo bem que é pertinho, Bragança, de onde, mas um monte de gente não vai. Sim. E acho que vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim até o final, todo mundo junto mesmo, porque são poucos. E aí eu acho que foi importante eles terem comparecido. A gente teve a informação. O Léo Lepre, eu assisti o jogo no pay-per-view, não sei se vocês assistiram na Globo, não sei. Eu assisti no pay-per-view por causa do Léo Lepre, que eu acho talvez o melhor repórter que cobre o São Paulo na televisão. Acho ele excelente. E ele deu uma informação que me pegou de surpresa. Depois falou que o Lucas é questão ainda de 3 semanas. 3 semanas. Pela recuperação. Tá. Eu falei, caramba, já 3 semanas. 3 semanas pro jogo da Libertadores, cara. É uma questão, olha, meu, dificílimo, hein? Olha. Bom, vamos lá, vamos começar a responder a galera aqui. Chamem parentes e amigos, nos deem likes. Só para colocar a galera no papo, eu me surpreendi com a escalação. Eu achei que não vai ter primeiro volante. Funcionou super bem com o Marcos Antônio e Bobadilha. Os dois foram muito bem. O Bobadilha, então, um colosso. Então, funcionou bem a escalação. O Ferrarese é melhor que o Sabino. E aí o São Paulo teve, né, o Tironi, ele teve, sobretudo nos 20 primeiros minutos, muito bons 20 primeiros minutos. Muito bom, muito bom. Cara, o primeiro tempo do São Paulo foi bom até o John ficar mais solto e jogar pra caramba, né? Aliás, eu queria entender o que aconteceu nessa hora que o John ficou muito livre, né? Não sei se ele mudou o posicionamento, o que você achou? Mudou, e eu acho que aí ele escapou ali, porque não era uma marcação individual. Todo mundo fala da marcação individual do Crespo. Existem as perseguições individuais, a partir do momento em que o cara arranca a bola. O João John foi muito bem marcado no primeiro tempo, sem ter marcação individual, mas depois eu acho que ele sai um pouco mais para o lado do campo. E aí ele começa a achar. Exatamente. E foi exatamente isso que transformou o jogo, né? Que fez o Bragantino começar a pressionar, porque o cara começou a... Ele joga muito, né? O cara é muito bom. Bom, vamos lá, vamos começar a responder a galera aqui. Gabriel, senhores, vi coisas boas hoje. Bobadilha muito bem, Luciano bem, Oscar teve bons momentos e apesar de eu achar que o Cédric foi correto, nós precisamos muito de um ala direito. Precisamos mesmo. A gente não reclama do Enzo porque o Enzo se mata, mas um cara que tem escape na direita, né? Eu lamento muito que o Igor Vinícius era um jogador que tomava muita decisão errada, porque ele poderia ser esse cara, mas enfim, não tá mais aí. Sim, eu acho que falta jogo pelo lado, né, do São Paulo por causa disso mesmo. Luiz Guerreiro, jogamos melhor que o Bragantino e a grande notícia do jogo foi o Damian Bobadilla. Na primeira etapa me lembrou o Tony Kroos. Nem tanto, mas jogou bem mesmo, né, Arnaldo? Eu gostei dele. Jogou muito bem. Eu tenho um temor, um trauma de Bobadilla e Marcos Antônio desde aquele jogo com o Inter no ano passado, que eles não pegam. Mas eu entendi a estratégia do Crespo. Não pegam, não marcam, não desarmam. Mas hoje eles desarmaram. Mas, sobretudo, eles participaram do domínio do São Paulo, que eu acho que a estratégia era não ser agredido ficando com a bola. O São Paulo teve mais posse de bola, muito por conta dos dois. E eles foi uma das questões, né? Em vez do John no começo ser marcado por eles, o John tinha que acompanhar a dupla de volantes do São Paulo. Então teve essa situação toda. Eu achei que foi um baita de um acerto a entrada. O Alisson vai ter que
entrar em forma, hein, que não está. Estava acima do peso quando parou, voltou acima do peso. É verdade. Então, para ter essa dinâmica, eu achei acertadíssima a escolha dos dois. Cara, eu assim, ao meu ver, foi o melhor primeiro tempo do ano e melhorou muito, assim. Só dele fazer o simples bem feito, já melhorou muito. O São Paulo é dominante da saída até a finalização, até o quê? Os 40 minutos, 37, 40? Até mais ou menos. A hora que o John, a hora que provavelmente o time dá uma baqueada, dá uma cansada, o John começa a ter um pouco mais de sucesso no meio-campo, e aí a gente para de ficar certinho taticamente, posicionado, começa a dar espaço para o John, para de acompanhar o Sacha quando ele vem buscar a bola. Sim. E aí a gente vai dando espaço para os caras empatam o jogo. Mas, em geral, o primeiro tempo do São Paulo foi o melhor no ano. São Paulo sai jogando sob pressão, consegue sair, consegue triangular, consegue transicionar de um lado para o outro. O André faz um gol, mas perde um gol. Aquele gol, para mim, ser corporativista, o Enzo Dias só tinha o passe para trás. E ele faz o passe para trás. E o André ele tem que fazer o movimento para trás para tentar só deixar o pé para lá ir para dentro do gol. Eu acho difícil. Era um lance executável? Era, dava para ele ter feito o gol. Mas era um lance difícil. E a gente continua jogando. Bobadilha muito bem no jogo, fazendo simples, um passe muito bom, Marcos Antônio bem, o Ferrarese, o Cedric, cara, ele é bom, ele faz o simples bem feito, mas eu preciso mais dele. Eu preciso de um cara ali no canto que, cara, eu preciso mais do Cedric. O Enzo bem, o Enzo como apoio é um cara bom. O Enzo deu um pique agora no final do jogo, que eu, pelo amor de Deus. Não, bizarro. Fisicamente bizarro. Enquanto eles estavam com fôlego, correndo, tava direitinho, tava todo mundo jogando. O Oscar tá fora ainda de forma, precisa um pouco mais dele, mas estava bem. O próprio Luciano estava bem, o Luciano faz o cruzamento do primeiro gol, ali como segundo atacante vai bem. Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, o Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. O São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor empatou jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino por 2-2, com 2 gols do André Silva. Gostei do jogo do São Paulo, um time mais ofensivo do que contra o Flamengo, até porque não começou o jogo com 3 volantes. O São Paulo foi a campo com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, Enzo Dias, Marcos Antônio, Bobadilha e Cedric, Oscar e Luciano e André Silva. Então vamos ver as notas do público para os jogadores desse jogo contra o Bragantino. O Rafael teve uma nota de 5.1,
o Ferrarese de 4,3, o Arboleda de 5,3, o Alan Franco de 4,4, aí o Sabino não teve nota, o Cedric teve uma nota de 3, que nem eu sempre venho falando, né, galera? Já que o Crespo tende a jogar com esse esquema de 3 zagueiros, o São Paulo precisa de um ala que sobe mais. Na direita, por exemplo, o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão, então o São Paulo conta apenas com o Cedric e com alguns garotos da base, mas o Tricolor busca mais um lateral no mercado, então espero que seja um jogador mais ofensivo. O Marcos Antônio teve a nota de 5,4, fez um bom jogo o Marcos Antônio. O Alisson, que começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, teve a nota de 4,0. O Bobadilha, que fez um excelente jogo, teve a nota de 5,7. O Oscar, não vem jogando muito nos últimos jogos o Oscar, né, galera? Teve a nota de 3,5. O Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 3,6. O Enzo Dias teve a nota de 5,3. E o Luciano fez um ótimo jogo e teve uma nota de 6,6. Até que, enfim, ele vem sendo escalado na posição certa como segundo atacante. Até porque com o Zubeldia ele jogava no meio campo. O Rodriguinho, que entrou no fim do jogo, também não teve nota. E o André Silva, autor dos 2 gols, teve a nota de 6,5. O Dineno, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 3,5. E o Hernan Crespo teve a nota de 5,2. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo após a derrota para o Santos, o Flamengo lidera com 27 pontos. Os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro e do terceiro Bragantino. Em quarto aparece o Bahia com 24 pontos. Em quinto, Palmeiras com 23. Em sexto, Botafogo com 22. Em sétimo, Fluminense. Em oitavo, Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em nono aparece o Corinthians com 19 pontos. Em décimo, Ceará. Em 11º, Mirassol, os dois com 18 pontos. Em 12º aparece o Grêmio com 16. Em 13º, o Santos. Em 14º, o Internacional, os dois com 14 pontos. Em 15º, Vasco da Gama. Em 16º, São Paulo, com 13 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento em 17º, o Vitória com 12 pontos. Em 18º, o Juventude com 11. Em 19º, Fortaleza com 10. E em último lugar, o Sport com apenas 3 pontos. Então, São Paulo em 14 jogos venceu apenas 2, empatou 7 e perdeu 5. E após esse empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino, o Tricolor vai ter um clássico pela frente. Vai entrar em campo neste sábado, jogando em casa contra o Corinthians. Um jogo muito importante que o São Paulo tem que tentar vencer de qualquer jeito. Depois, na quinta-feira, dia 24, vai jogar fora de casa contra o Juventude. No domingo, dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. E na quinta-feira, dia 31, vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!